O vídeo de hoje foi motivado por uma pesquisa que eu fiz na internet. Eu coloquei lá no Google os 10 mandamentos e eu me deparei com 10 mandamentos que não estão na Bíblia. E aí eu fiquei meio assustado. Eu olhei e falei, mas por que está escrito esses 10 mandamentos e não o que está na Bíblia? Se eu tivesse ficado só com o Google e não tivesse, é claro que eu já conhecia os 10 mandamentos, mas de repente você faz uma pesquisa só no Google e não confere na Bíblia, você pode errar por não conhecer a Bíblia. E a palavra de Deus diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o interessante, a gente vai falar hoje sobre os 10 mandamentos bem rapidamente, porque ele é autoexplicativo. Eu não preciso te explicar o mandamento que já está explicado. Foi muito fácil, Deus deu de uma forma muito fácil. Eu vou te contextualizar quando foi dado os 10 mandamentos. O povo estava escravo, o povo de Israel estava escravo no Egito. Após 10 pragas, eles saem caminhando no deserto, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra, e Deus faz o seguinte, fala, eu vou te dar 10 mandamentos, que são mandamentos primordiais para o bom convívio e para que vocês possam começar o seu relacionamento, quer dizer, o relacionamento do povo com Deus. Esses 10 mandamentos, eles regram toda a nossa justiça, a justiça brasileira e até a justiça mundial. Muitas que estão escritas nos 10 mandamentos estão na nossa lei. E você vai observar isso. A gente não vai começar falando sobre o Google. Fica comigo até o final do vídeo e eu vou te mostrar os 10 mandamentos que eu achei no Google. Você vai se assustar. Ok? A gente já vai começar com o primeiro mandamento, por favor. Não tenha outros deuses diante de mim. Rápido. O que são deuses? Deus é tudo que está entre deuses, entre eu e o meu Deus. Qualquer coisa que toma o meu coração mais do que Deus. Vou te dar um exemplo, e se for o teu caso, é só para sua reflexão. Não se sinta acusado. Mas se o meu time de futebol me rouba de ter um relacionamento com Deus, ele é um Deus. Se a minha esposa está acima de Deus, na minha relação de grandeza, ela é um Deus. Minha casa na praia, meu sítio, meu carro, qualquer coisa que esteja entre eu e Deus é um Deus, não é para ter. Então é simples. E nós não vamos falar nada aqui que te agrida que não esteja na Bíblia. Ah, mas eu estou errando nisso. É só pensar. Se está escrito na Bíblia, eu não vou fazer. Tranquilo, não tem nada de acusação. Eu estou pautando a nossa fé e refletindo a nossa fé no que está na Bíblia. A gente já vai para o 2. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É longo, mas a gente vai falar rapidamente. Eu não devo ter nenhuma imagem de nada, nem no céu, nem da terra, para que eu me curve e eu peça alguma coisa para esta imagem. Em Salmos, olha só o complemento disso que está em Salmos lá. Olha que profundo. Vou pedir para você ler para a gente em Salmos. E vou explicar rapidinho um pouquinho antes, desculpa. Falando sobre a imagem não respirar, não falar, e as pessoas fazem isso e se assemelham a ela. Lê para a gente. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Salmos 135, 15 a 18. Mesmo que a tradição diga que isso é certo, em alguns lugares, a Bíblia diz que é errado. O que eu tenho que seguir? A tradição ou a Bíblia? Eu devo seguir a Bíblia.
Ah, mas eu faço e acho que isso é certo. Não está na Bíblia, eu revejo. No meu caso, eu revejo. Estou fazendo isso, não está certo, eu olho o que está na Bíblia. Não existe uma crítica pessoal, existe o que está na Bíblia. E Deus deixou claro o que ele não quer que faça. A gente vai para o próximo mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Falar o nome de Deus em vão é uma coisa que normalmente a gente faz, sem perceber. A gente conta uma piadinha onde tem o nome de Deus, a gente fala uma coisa pejorativa que o nome de Deus está envolvido. E isso é muito grave, Deus não quer que a gente faça isso. O nome dele é sagrado. Inclusive no Antigo Testamento, que é a parte inicial da Bíblia, quando foi perguntado para Deus quem ele era, ele disse, eu sou. O nome de Deus é eu sou. E a gente tem que tomar cuidado em falar esse nome. Por quê? Porque Deus não quer que a gente fale o nome dele de qualquer forma, sem respeito. Eu tenho um problema muito sério, e eu vou abrir meu coração com você aqui. Eu tenho um problema muito sério em chamar Deus de você. Porque ele é o meu Deus. Eu faço um paralelo, isso é um parênteses aqui, que se eu estiver perante um juiz, eu vou falar um artigo muito Vossa Senhoria, se eu estiver perante um rei, Vossa Majestade, e para Deus eu mando um você fez isso? Como assim? Como assim? Deus não quer que eu tome o nome dele em vão e ele quer respeito. Então o nome dele é importante eu saber que ele é Senhor. Senhor, nada menos do que Senhor na nossa vida. Nada menos do que Senhor e o nosso dono e o nosso Pai. Isso é importante a gente ter claro na nossa cabeça. Vamos para o próximo mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Lembrando que a gente está falando de um povo que estava escravo, trabalhava de sol a sol todos os dias da semana. E Deus institui que a gente tem que parar um dia para descansar e santificar para o Senhor. Então o dia de sábado é um dia importante. A gente já falou sobre isso lá atrás, no outro vídeo, falando sobre o sábado. Se você não assistiu, vai lá. A gente não vai entrar no contexto aqui sábado ou domingo, mas dá uma olhada lá que é legal. Mas Deus deixou esse mandamento. A gente já vai para o próximo mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Eu tenho que dar honra ao meu pai, mesmo que ele não esteja mais com a gente. Que meu pai já faleceu, não é o meu caso, mas eu devo honrá-lo. Certamente tem alguma coisa do seu pai e da sua mãe que sejam boas, mas se você não tiver nada para falar de bem do seu pai, não fale mal. Tenta não falar mal, tenta perdoar, pede a Deus ajuda para perdoar, que de repente você não teve uma relação boa com seu pai ou com a sua mãe, e seja difícil você honrar. O que você faz? Ora a Deus e pede, Senhor, eu quero pelo menos não falar mal do meu pai e da minha mãe. E vai ser uma forma de você honrá-los. Isso vai te dar vida longa na terra e vai te dar prosperidade. Olha que legal, está escrito lá. Já vamos para o próximo mandamento. Não mate. Ah, difícil, hein? Não mate, difícil. Não mate, é para não matar. Mas olha só o que Jesus fala sobre matar. A gente pensa no matar em atirar numa pessoa. Mas olha o que Jesus fala lá no Novo Testamento. Lembra dos links? Vamos lá. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5:22. Se você for no versículo anterior, ele começa falando sobre não mate, e ele fala, eu porém vos digo, e ele continua com isso. Olha só. Vamos para o próximo. A gente está fazendo um corridão aqui dos 10 mandamentos. Próximo. Não cometa adultério. Adultério quer dizer, a pessoa é casada e tem um amante. A pessoa tem um relacionamento sexual fora do casamento. Isso chama adultério. Não cometa. Ah, mas eu defendo que a pessoa tem que
antes de casar ela tem que fazer sexo para poder ver se é bom. Não, não faça isso. A palavra de Deus diz que é para não cometer adultério. Então, a única forma de eu praticar sexo é após o casamento. Casei, eu posso praticar sexo. Aliás, é muito bom. Ninguém está falando mal do sexo. A gente só está dizendo para você que não é o momento de fazer fora do casamento e nem antes de casar. Mas olha o que Jesus fala sobre o pensamento envolvendo o adultério. Também ele está falando do não adulterarás. Jesus falando. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:28. Ou seja, eu preciso cuidar da minha mente. Eu não posso olhar e desejar o que não é meu. Vamos para o próximo. Não furte. Furtar ou roubar, a gente vai colocar tudo no mesmo balaio, tudo do mesmo, na mesma definição. Se não é meu, eu não devo pegar. Eu recebi uma comissão porque eu fiz determinada coisa. Não, a comissão veio de forma errada na tua mão, o teu chefe não está sabendo, a tua empresa está errado. Não pegue. Eu soneguei imposto, não sonegue. Isso é roubo. Quer ver? Tem até mais uma que é difícil. Eu não levei o dízimo na casa do Senhor. A Bíblia lá em Malaquias diz o quê? Porque me roubais? Estou roubando. Não devo roubar de forma nenhuma. Se não é meu, eu não pego. Vai para o próximo, por favor. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Vulgo fofoca. Fofoca. Lembra do Tiago 3, que a gente já leu no outro vídeo? Fofoca. Se você é fofoqueiro, você gosta de levar uma conversinha e inventar uma coisinha a mais que não foi dita, isso está escrito para a gente não fazer. Eu não devo falar nada da outra pessoa. Aliás, se a pessoa não está presente, eu não devo falar. Eu aplico aqui uma técnica, eu e a Simone, é o seguinte. Quando uma pessoa fala para mim assim, olha, falaram determinada coisa de você, falaram? A quem falou? Ah não, quem falou? Não, mas falaram, pediram para não falar, então não me fala. Se você não pode falar quem falou, é fofoca. Eu não vou fazer, não vou levantar, porque é verdade ou não é, e se não for, é falso testemunho. Então não faça isso. Seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente de igreja, de faculdade, de escola, não para falar, tá vendo o defeito da Simone? A Simone, ela faz isso, ela faz aquilo, olha que absurdo. Fofoca. No meio cristão, vamos orar pela Simone. Olha, a Simone, ela está passando pelo problema tal e conta toda a vida do problema que a Simone está passando. Olha, ela tem problema, ela faz tal coisa errada. Fofoca. Não faz. Não é para falar da vida alheia. A gente vai passar agora para aquela comparação que eu te falei do começo do vídeo. Tem mais um? Tem mais um. Vamos lá então, nem parei. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu quase que esqueço da cobiça. Olha só, é importante. Cobiçar é a inveja, é você ter inveja. Não tem problema de você se espelhar ou achar alguma coisa que o outro tem bonita. A pessoa tem um carro legal, você fala, nossa, que carro legal, gostaria de ter. Mas a diferença é você querer ter no lugar do outro de forma assim, olha, eu não tenho, por que eu não tenho? Não tem problema você se espelhar em quem tem coisas legais ou perguntar a marca de uma camisa que a pessoa comprou, de um perfume, porque você gostou. Isso não é cobiça. Cobiça é você querer ter a mulher do outro quando ela não é sua. Você querer ter o carro do outro e ficar com raiva dele porque ele tem um carro melhor que o seu. E não saber por que você sente aquilo. Isso é cobiça. Não cobice nada. Você viu como que é legal? Eu tinha esquecido esse último, desculpa, tinha esquecido esse último mandamento. Seriam 9 mandamentos, não, são 10. Então, cuidado. Detalhe que eu quero deixar claro. Nós não vivemos hoje debaixo dos 10 mandamentos. A gente usa isso como um parâmetro de entender o que Deus quer para a nossa vida. A gente não consegue 100% cumprir todos os mandamentos. Eu nunca erro em nada, eu nunca faço nada errado. Não tem jeito.
Não tem jeito. Às vezes você pode se pegar colocando, eu tô falando em mim, colocando alguma coisa na frente de Deus. E isso, você vai falar, nossa, isso é um Deus, eu tô cometendo um erro aqui. Ou então, sentindo inveja de alguém, ou tô dando exemplos, mas não é que você é a pessoa mais imperfeita do mundo. Na verdade, você é a pessoa mais imperfeita do mundo, eu também. Nós somos, mas a gente busca santificação. E para isso a gente vai pautar toda a nossa vida nos 10 mandamentos, em tudo que Deus mandou na Bíblia. Não somente nos 10. Não vou aplicar os 10 mandamentos como uma coisa de punição. Eu vou entender que é uma forma que Deus se revelou para mim, para eu saber a vontade dele. Olha só, lembra que eu te falei que eu fui pesquisar no Google? Simone vai ler os 10 mandamentos que eu achei no Google e eu vou ler para você os 10 mandamentos, um por um, só para a gente analisar. Vamos lá. Google. Amar a Deus sobre todas as coisas. Bíblia, resumo. Não ter outros deuses diante de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Não fazer imagens de escultura, não adorar, não prestar culto. Guardar domingos e festas. Nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe. Lembrar do dia de sábado. Não matar. Honrar pai e mãe. Não pecar contra a castidade. Não mate. Não furtar. Não cometa adultério. Não levantar falso testemunho. Não furte. Não desejar a mulher do próximo. Não dê falso testemunho. Não cobiçar as coisas alheias. Não cobice a casa, a mulher, o servo, a serva, o seu boi, o seu jumento ou qualquer coisa do seu próximo. Notou que tem uma diferença no começo aí? Existe uma diferença nos primeiros mandamentos, falando de domingo. Cuidado, cuidado. Na Bíblia, no mandamento 2 imagens diante de Deus, Deus não quer. E aí Deus fala pra gente sobre o sábado. Cuidado, tem diferença. Eu fui buscar no Google, quando eu puxei no Google, falei, mas que história é essa de 10 mandamentos enviesado? Sempre que eu busquei alguma coisa aqui, eu vou respaldar na Bíblia. Eu vou olhar. Então me assustou porque eu vi esses falsos 10 mandamentos, que não são os 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo. Eu tenho que tomar cuidado. Porque senão eu posso ser induzido a um erro sem saber que eu estou errando. Então vai lá, pesquisa. Não acredita no que eu estou falando. Vai lá e pesquisa. Em Êxodo 20. Êxodo 20, né? Êxodo 20, de 1 a 17. Pesquisa lá, lê, um por um, e analisa. E depois você vai lá no Google e googa. Tá uma gugada lá. E você vai ver que aparecem esses 10 mandamentos de forma estranha. Por que a gente alerta sobre isso? Simone fez assim com o dedinho. Fala, amor. Todos estes mandamentos, lá em Marcos 12, Jesus fala de uma forma. Posso ler? Pode. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Isso que a Simone leu é a palavra de Deus e o resumo dos 10 mandamentos. O que não pode constar para a gente, ou ser colocado para a gente, é que isso é uma crítica a determinada religião ou determinada crença. A gente está pautando a nossa reflexão no cristianismo e na Bíblia. O que Deus acha interessante segundo a Bíblia, não é segundo o que eu penso. Então eu peguei os 10 mandamentos e vamos ler os 10 mandamentos como está escrito. É só isso. Lembrando, o mais importante para a gente é amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus deixou, e o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não consigo amar a mim, como que eu vou amar o meu próximo? E como eu vou amar a Deus? É importante eu entender essa relação que eu preciso ter com Deus. Deus quer se revelar cada dia mais para você. A gente tem, muitas vezes, conceitos estabelecidos na nossa vida, os preconceitos da nossa vida, e a gente fala assim, mas está falando contra o que eu acredito. O que eu acredito, neste momento, tem que ser menor do que está na Bíblia. A Bíblia é importante. É importante eu pautar, eu olhar tudo que está aqui e aplicar na minha vida. Mesmo que eu tenha entendido a vida inteira de uma outra forma.
Está escrito na Bíblia? Assim, eu vou fazer dessa forma. Não está escrito, eu vou mudar o jeito que eu penso. Eu não vou adaptar a Bíblia e não vou tentar trazer a Bíblia, fazer a Bíblia ficar moderna para adaptar a vontade do homem na Bíblia. Não, a vontade de Deus ela é perfeita. Lembrando, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus apenas, ela é a palavra de Deus. Deus deixou pautado como um manual. Já falamos sobre isso no passado. Eu compro uma televisão e pego o manual e leio. Eu não discuto com o fabricante. Olha, você falou que não pode ligar no 220 a televisão 110. Não, está escrito, eu obedeço. Isso aqui é o manual de Deus. A Bíblia é o manual que Deus deixou para a gente. Deus não precisa de mim para nada, e nem de você. Mas Deus quer estabelecer essa relação com a gente. Para isso, eu preciso lembrar de que Deus é Deus. E Ele não admite que exista nada entre eu e Ele. Somente Jesus está como caminho. Só existe um intermediador entre nós e Deus. É Jesus. Intermediador quer dizer esse elo de ligação. Mais nada e ninguém. E não pode ter. Gente, sempre gosto de falar sobre esses assuntos porque são assuntos interessantes. Lembrando, se você acredita diferente disso, comenta aqui embaixo, manda pra gente. Não tem problema se você acreditar diferente, a gente quer te forçar a reflexão. Você pode ter acreditado até hoje de uma forma que não está na Bíblia e não estava sabendo. Hoje você está sabendo. Eu vou na Bíblia. Se tenho dúvida, é a Bíblia que vai tirar minha dúvida, o desempate. Não é o que eu falo, o que a Simone fala, é a Bíblia, é a palavra de Deus que vai desempatar. Valeu por ter assistido até agora. Beijão, até a próxima. Beijão para vocês.